Bom, na verdade o zip, aquele que eu compartilhei para vocês, descompactando ele na raiz, ele vai criar duas pastas, tá? Tem uma pasta data, que ele tem uma data DB, e aqui ele vai guardando alguns arquivos, que ele vai guardando os arquivos, a base de dados, e tem uma pasta Mongo, que é essa aqui. E aí aqui dentro de bin, ele tem um cara que se chama MongoD, é só executar e deixar ele executando, tá? Então ele identifica que a máquina tem o nome da minha máquina aqui, onde ele está escutando, a porta que ele está escutando, a 27017 é uma porta padrão do Mongo, onde aqui o dbpatch é o caminho da onde ele vai guardar os dados, certo? Por isso que eu já mandei as duas pastas, para vocês não precisarem ficar criando pastas, senão ele dá erro. Então eu já mandei aqui, então é só executar e deixar ele quietinho aqui rodando para efeitos de teste. E aqui a aplicação que a gente criou na última aula, que tinha, deixa eu lembrar aqui, vamos lembrar aqui, que era um cadastro de cliente que a gente estava testando. Lembrando que para usar o MongoDB a gente tinha que colocar o cliente, tinha que fazer uma alteração na classe, né? Que era dizer para a pessoa gerar um ID, vocês lembram disso, o Object ID? Que eu coloquei aqui no construtor para ele receber um Object ID Generate New ID, que é o que ele exige apenas para o MongoDB, ele exige para gravar, para produzir um identificador único para esse objeto e gravar ele no banco. E aí então a gente teve dificuldades por questão de bloqueio, né? Então vamos ver se agora rolou local no teste do cadastro do cliente, o que a gente estava fazendo. Eu fiz uma interface, que essa interface ele pegava o que a gente digitou, colocava no novo objeto cliente aqui e passava para salvar no banco. Aqui então a gente estava tentando no MongoLab, eu comentei aqui e vou tentar gravar local, certo? Local, no caso eu vou usar localhost ou 127.0.0.1, tá? E daí na porta 27017, que é a porta que ele está escutando por padrão, tá? 27017. Aí isso a gente já tinha montado, né? Eu vou criar um Mongo Client aqui, que a gente chama, e aí depois eu instancio o server, pego o banco que está lá dentro, se não existir o banco ele cria, certo? Dou um nome para o banco, e aí eu determino uma coleção, uma collection, que são aqueles conceitos que a gente já tinha conversado, ok? E aí, aqui, isso aqui na verdade na semana passada foi na tentativa de resolver um problema lá. O que eu tentaria gravar aqui? Tá? Eu tentaria gravar o que está chegando no meu parâmetro, que é o OBJ ali, né? Esse cara aqui. Quando eu passar da tela para cá, eu vou tentar inserir esse cara. Beleza? Então, vamos ver se a gente consegue desta vez. Local, vamos lá no Start. A gente tem algo mais ou menos, uma interface bem simples assim. Tem daqui. Vamos colocar aqui um número qualquer. O nome é Júlio Alves. Tá? Vou botar uma data diferente, masculino. Isso, quando eu disparo o salvar, ele vem aqui e monta um objeto e me passa como referência o CLI, correto? Deixa eu tirar esse cara daqui. E chegou esse objeto aqui, cliente, tá? Que na verdade tem aqui, ó, dentro da herança dele, esses dados que eu coloquei lá na interface. Beleza, ele vai criar aqui na verdade a conexão, cliente, peguei o server. Ele não tentou fazer nada ainda, ele vai tentar fazer a conexão de fato quando eu tentar fazer alguma operação no banco. Então aqui eu tenho o banco Júlio, certo? De lá. Essa query aqui depois eu explico para que, na verdade essa query não está servindo para nada nesse momento. E eu tento fazer um insert aqui do OBJ e ele já passou, tá? Lembrem, eu inseri Júlio Alves, certo? Beleza? Ok. Rodou legal. Agora vamos botar um outro cara aqui. Vou botar o Abel. Abel Lopes. Masculino. Salvar.
Mesma operação, tá? Não estou fazendo nada diferente até agora. Salvei no banco. Existem algumas ferramentas gráficas que vocês podem consultar o que ele grava. Eu baixei uma que é mega simples. Que é essa aqui, ó. Aí vocês colocam ali o mesmo endereço para conectar. Se chama Mongo VUIE. Só que eu descobri que ela é paga, ela tem só um trial. Tem uma outra que é free, que eu acabei de baixar ali. Deixa eu dar um refresh aqui. Ó, tem o Banco Júlio que ele criou lá. Tem a coleção de clientes que eu trabalhei. Certo? E aqui tem todos os itens que eu adicionei. Tá? No início eu adicionei um vazio ali de teste. Aqui está o Júlio. Tá? Que a gente adicionou ali. E aqui está o Abel. Notem que ele forma, na verdade, aqui, ele serializa e guarda os objetos por inteiro. Certo? Ele gera um ID, ó, o ID que ele está gerando ali, ele gera sozinho. E ele automaticamente deixa tipado aqui conforme o que a gente definiu na classe, né? Aqui está tudo... A gente não criou nenhuma estrutura, nenhum esquema no banco. Ele é automático, ele se acha nisso. De uma forma mágica. Aqui a gente tem uma visualização de tabela, a ferramenta que nos dá isso, como se fosse um banco relacional, né? E aqui uma visão de texto que vocês conhecem isso aqui, né? JSON. Certo? Beleza. Como é que a gente recupera esses dados, né? Vou fazer um teste aqui, eu não vou inserir, mas vou fazer um teste aqui na consulta. Por exemplo, eu vou procurar... ele tem um objeto aqui já do driver, que é o query, que a gente pode montar consultas conforme a gente quiser. Então eu poderia pegar e montar uma consulta aqui, ó, que é uma query que eu estou montando, que ela, na verdade, ela procura por par valor. Eu estou dizendo aqui, ó, aqui na propriedade nome, isso aqui, o EQ que significa equals, estou procurando aqui, equal, nome, igual a Júlio, por exemplo. Tem um cara que eu sei que está lá. Tá? E eu vou tentar executar a query só para mostrar para vocês como ele recupera esse cara. Vamos ver o que ele faz aqui. Vamos lá. Eu não testei essa query ainda, vamos ver o que vai acontecer. Vou botar qualquer coisa aqui, só para a gente executar a query. Eu nem vou inserir. Bom, a query eu defini então aqui. Ó, para ele buscar nome igual a Júlio. Beleza? Ele executou a query e me voltou um cara, olha só, que interessante. Banco lógica cliente, ele já sabe o que a gente gravou, ele já sabe que objeto é. Certo? E se a gente analisar, tá aqui a query está aqui. Seleção de clientes, tarará. Tá aqui o resultado, tá? O resultado é processado aqui. Então ele voltou um elemento. Júlio de volta. Sim, já está instanciado. Lembrem, o banco de dados vai cada objeto. Ele já te voltou a instância. Em CLI2 aqui eu tenho a instância de volta, assim como eu tinha quando eu gravei ela. Tá? Sem estresse. Se ele voltasse uma coleção, mais de um, ele voltaria uma collection em cima desse cara. Tá? E aí seria interagir com a collection, pegar os objetos, manipular como quiser, ou até salvar ele de volta, atualizar ele e salvar de volta. Porque daí quando ele volta na consulta, ele volta com o ID gerado. E aí ele se acha lá, ele consegue identificar de volta lá e identificar que é uma atualização e salvar o cara. Basicamente as consultas aqui, tem várias formas de produzir essas consultas, mas eu posso, por exemplo, quando eu tenho um objeto que, nesse caso a gente tem um objeto que ele é muito simples, ele não se relaciona com ninguém. Se a gente quisesse fazer um teste mais complexo, vamos ver se a gente consegue produzir um teste... Exato, isso que eu queria chegar. Vamos tentar fazer um teste aqui, vou botar um botão aqui só para botar na mão alguma coisa, que seria fazer algo mais ou menos o seguinte. Vou botar mais um botão aqui. Por exemplo, tá, Raul? Olha só. Um botão de teste eu vou produzir aqui, tá? Só para usar a mesma forma. E eu vou produzir várias instâncias, tá? Vou produzir uma instância de conta. Uma conta, por exemplo, tá? E o conta... na verdade, eu preciso colocar... deixa eu colocar aqui.
Banco Lógica. Eu não tenho... Ah, eu tenho incompleto, né, meus objetos. Por alguma razão esse meu projeto ele está incompleto. Vamos ver aqui por quê. Vamos ver. Conta, mas tem conta. Ah, não deve estar pública. É, não está pública. Ah, descobri. Vamos lá, vamos na mãe aqui então. Então tá, vamos ver se eu consigo aqui conta. Beleza. Tá? Vou colocar dados na conta, tá? Agência. Pô, agência é um outro objeto. Concorda? Vamos produzir uma agência aqui então. Agência. Já vamos colocar aqui do modo que eu mostrei pra vocês lá, nome da agência. Higienópolis. E número da agência direto, tá? Instanciei, já coloquei ali. O que mais? O gerente. O gerente é um funcionário, correto? 1000. Funcionário. Acho que ele não está público também, vamos ajeitar ele. Funcionário, que também herda de pessoa, lembram disso? Public. Beleza. Funcionário. Cargo. Gerente. Nome. Qual é o nome de gerente aí? Hã? Orlando. Orlando é nome de gerente. Sobrenome. Tatiano. Puta que pariu, mano. Orlando Nunes. Tá? É nome de gerente. CPF dele. Tá aqui o CPF dele. Tá? Não vamos adiante, tá? Não vamos adiante, senão a gente vai ficar... Mas, olha só, eu tô criando vários objetos e associando a conta já direto, tá? Isso aqui é só para efeitos de teste, tá, gente? Vocês poderiam fazer algo muito melhor que isso. Aí devem fazer. Tá? O que mais que tem numa conta? Tem o cliente, tem o titular aqui, né? O titular é um cliente, concorda? Quem sabe eu pego o cliente que já existe e associo. Vou fazer isso aqui, ó. Que é o Júlio. Vou buscar de volta o Júlio. Vou botar ali. Vou trazer aqui o Júlio, ó, de volta. New CLI. Mas aí eu tenho que abrir a conexão aqui, né? Não vai ser legal. Tem que fazer toda a conexão aqui. Não vou fazer isso, vou criar um novo. Novo cliente. Beleza? CPF. ID. Limite cheque especial. Limite cheque especial. Bom limite. Nome. Fernando. Sobrenome. Mota. VT agora. Sexo. 2 vezes por semana. Opa, não. Masculino. Beleza? Temos aqui então o cliente já associado à conta. O que mais que a gente tem na conta? Saldo, número da conta. Número da conta. Beleza? Número da conta. O número da conta é string, é isso? E o que mais tem na conta? Acabou, né? Tem ali a questão do extrato, tarará, titular. Titular já tá setado. Bom, aqui nós temos então uma instância de conta já com todos os objetos associados. Beleza. Mas
o que a gente tem que... vocês lembram lá que eu dei o exemplo que nos objetos a gente tem que ter uma forma deles gerar o ID, né? Então, para esses objetos que a gente vai guardar, a gente tem que implementar aquilo também. Então, vamos lá. Assim como a gente implementou aqui em pessoa, tá? A gente implementou aqui um construtor que já gera um ID, já tem um cara que gera um ID, com uma propriedade ID aqui, beleza? Eu vou fazer isso. Bom, para o funcionário eu não preciso, porque o funcionário herda de pessoa, então já está pronto na pessoa, beleza? Para conta, eu vou precisar. Para conta eu vou precisar, então vamos lá. Tenho aqui o construtor para conta, tá? Eu preciso referenciar aqui dentro o bsum, certo? Para funcionar, e já coloquei a propriedade ali, beleza? Que mais que eu preciso? Agência também, né? Agência. Então vamos lá, construtor para agência. E a mesma referência para o bsum. ID também. Que mais? Quem mais que vai entrar na jogada? Pessoa, funcionário, tarará, isso tudo já está. Olha, eu diria que tem tudo para dar errado, tá? Mas, como a gente escolhe fazer as coisas ao vivo, vamos lá. Vamos lá, eu vou precisar... Isso aqui, ó, para efeitos de teste eu estou colocando tudo aqui, mas vocês podem produzir uma classe que já faz toda a conexão, entendeu? Para vocês e já devolve prontinho, né? Vocês têm como... Eu acredito no potencial de vocês de fazer algo bem melhor que isso, tá? Estou no copiar e colar aqui, eu estou até com vergonha de estar gravando esse vídeo, de fazer isso e mostrar no vídeo, mas tudo bem. Meu banco, agora eu tenho que ter uma outra coleção, né, que é de contas, certo? Beleza? Call contas, vou chamar de call contas, desculpe, contas, beleza? Faço a mesma coleção, Banco Júlio, o banco de dados Banco Júlio, no mesmo endereço, faço os procedimentos, call contas, e aí eu crio aqui a instância de conta, e aí na coleção call contas eu vou dar um save. Olha, notem, agora eu vou dizer que é um... na verdade aqui eu tenho que dizer que também é de conta, né? Conta. Beleza? Vou dar um save. No outro eu dei um insert. Qual é a diferença? Né? O insert eu forço uma inserção. O save, se ele existir, ele vai atualizar, e se ele não existir, ele vai inserir um novo. Como se fosse um insert. Beleza? Então, seja o que Deus quiser, vamos lá. Botei um botão de debug lá, né? Erro. Vamos ver o que deu erro aqui. Ele diz que menos acessível que conta. Não, na verdade é menos acessível que transações. Transações ela não está acessível também. As transações a gente tem que deixar público aqui, né? Public. Ok. O que mais vai reclamar? Olha que espetáculo. Bom, o teste está aqui, correto? Vamos lá para o debug. Então vamos lá. Temos, por enquanto aqui então na nossa conta, nós temos, vamos lá, agência, olha a agência ali, Higienópolis, associado, um ID já criado, que lindo. O que mais que a gente já tem? Transações ainda não rolou nada. Gerente, olha ali, ó, o gerente já está ali, ó. Quem é o gerente? Orlando Nunes, gerente, ok? E agora o cliente, acabamos de criar o cliente, número da conta. Vamos ver como é que está antes de tentar inserir. Então tem aqui o meu titular, que é o meu cliente, ele vai para Fernando Mota, ok? Está ali o meu limite, o número da conta, meu limite, bem interessante. E agora vamos para o save. Caralho, ele salvou, velho. Caralho. Não sei o que ele salvou, tá? Não imagino que ele tenha salvo, mas vamos dar uma olhada. Bom,
Então olha aqui, ó, apareceu uma nova collection de contas. Vamos lá, vamos pro fight. Olha só, não tem nenhuma transação nessa conta. Ele tem um titular, que é o Fernando Mota. Ele tem um gerente, que é o Orlando Nunes. Ele tem uma agência, que é a Higienópolis. Table View, te vira nos 30 agora, né? Titular, ó, dei 2 cliques e ele pulou pro Fernando Mota. Não sei como eu volto agora. Backspace. Clica com o direito e não acontece nada. Não. Clientes, contas. Clientes, contas. Text View, tá? Ele fez magicamente isso. Qual é a vantagem de fazer isso? Eu posso agora usar um pouco mais nas consultas. Por exemplo, fazer isso aqui. Deixa eu parar aqui a execução. Vou colocar aqui uma consulta aqui. Vamos copiar o modelinho. Fazer a conexão. E olha só o que eu vou consultar. Vou consultar em contas agora, certo? Vou consultar o seguinte. Eu gostaria de consultar a conta em que o cliente, o titular, seja o Fernando, tá? Então eu vou fazer uma consulta que ela é a seguinte: titular.nome Fernando. E aí eu vou voltar uma conta aqui, né? Contas, vou procurar na minha coleção contas. Uma conta. Resultado. E vamos ver o que acontece. Ok, query montada, resultado. Está aqui a query, vamos ver se volta alguma coisa. Voltou o objeto que a gente tinha gravado. Por quê? Porque ele bateu o titular, nome do titular, propriedade de nome está aqui desse cara, igual a Fernando. Então eu consigo consultar pelas relações. Oi? Aonde? Referenciar uma conta. Não, porque o que eu fiz? Eu procurei assim, ó, essa consulta me voltaria todas as contas em que o titular, o nome do titular fosse Fernando, tá? Então a consulta ela passa a ser dinâmica. Eu poderia procurar, por exemplo, todas as contas da agência e tal, poderia mudar a consulta. O que eu estou querendo mostrar aqui é que quando a gente guarda esses documentos com as relações, com todas as relações, a gente tem como pesquisar, inclusive, pelo conteúdo das relações. Então é isso que dá a flexibilidade.